Caxias do Sul é considerada uma das cidades brasileiras mais violentas no país, conforme informações do Mapa da Violência de 2012. Para cada 100 mil habitantes, Caxias registra uma média de 31 assassinatos. Afinal, só no ano de 2012 foram 133 homicídios. Hoje, a pergunta que a gente quer fazer no Rede de Olhares é, afinal, o que nos torna seres humanos violentos? Eu quero saber da Prof. Gisele, o que é violência? Olha, é complexo, porque nós temos diversas formas de violência. Nós temos a violência doméstica, que ela pode ser caracterizada não só pela violência física, mas pela violência verbal, pela ofensa, por espezinhações, dizer que a pessoa está feia, está gorda, está careca, alguma coisa nesse sentido, é uma forma de violência também. Há uma forma de violência doméstica em relação aos filhos, você nunca elogiar esse filho, ele nunca supre as tuas expectativas, o tema que ele fez nunca está bem feito, a louça que ele lavou nunca está bem feita, é uma forma de violência também. Então a violência ela pode começar dentro de casa, essa violência ela pode se refletir e se reflete na escola. Conseguem perceber as violências que a gente fala, né? Teu nome? Matias. Matias, bem pertinho do microfone. Tá. Matias, o que é violência para ti? Como é que tu percebe as violências que existem? O que tu entende como violência? É um ato que vai prejudicar uma pessoa, não precisa ser de uma maneira física, mas pode também ser verbal, que vai acabar prejudicando muito ela. Para tua colega aqui, o teu nome? Amanda. Amanda, onde que você mais vê violência? Ao meu ver, a violência está em vários lugares. Eu acho que às vezes, acho que na nossa escola não tem, mas a diluição da autoridade do professor, acho que é uma falta de respeito e, ao meu ver, às vezes se torna de forma grotesca. Ao meu ver, é o que eu mais tenho lido e acho que é isso que eu tenho visto em demais lugares. Ok, muito obrigada. Prof. Branca, quando a gente fala da violência, e a gente vê muito isso nos meios de comunicação, como é que os meios mostram essa violência? Olha, Carol, a gente não pode generalizar, né? Mas eu desenvolvi há poucos anos atrás um estudo, uma pesquisa, tu conheces e sabes, acabou resultando num livro que eu chamei de Violência, um discurso que a mídia cala. Porque a mídia fala diuturnamente em violência, em assassinato, em roubo, em agressões, todo o tipo de violência que a professora acabou de descrever. Mas, ao meu ver, e eu fui buscar isso, então, pesquisando, estudando jornais, eu estudei a mídia, algumas mídias impressas, mídias consagradas, né, mainstream, que nós chamamos. Então, o que acontece? Violência é um discurso que a mídia cala porque ela cria um estereótipo e ela fala e mastiga e remastiga aquele estereótipo e nos passa e acaba a gente se convencendo, naturalizando uma coisa que não é. Eu quero saber dos alunos aqui o teu nome completo. Maria Paula Faquin. Maria Paula, você também percebe? Como é que tu percebe a violência na mídia? Quando tu liga o jornal, o que tu vê? Então, a gente pode ver na mídia que eles divulgam, como ela falou, só que eles não divulgam a história do assaltante ou do bandido. E eu acho que eles meio que mascaram isso, porque realmente as pessoas que estão assistindo, que nem a minha mãe, ela não gosta muito de ver notícias de violência, porque são coisas tristes e que não gostam de ver. Até justamente a editoria mais antiga, a prof. Pode concordar comigo, que é a policial, né? A editoria é uma das mais antigas. Professor Jorge, e essa questão da relação, a violência sempre é com o outro, se dá entre indivíduos, né? Sem dúvida. Na realidade, nós temos que ter uma concepção bastante básica, né? Nós somos seres sociais, Platão já dizia isso.
Nós somos o que somos porque vivemos e estabelecemos uma relação com um grupo de iguais na sua formação, na sua essência, mas que individualmente têm metas, têm objetivos, têm perspectivas, têm sonhos que são completamente diferentes. Então, somos iguais apenas na essência, mas na busca nós somos completamente diferentes. E diante daquilo que nós falamos, me parece que tem um ponto muito crucial aqui na questão da discussão. Primeiro, é uma sociedade que nós estamos formando, porque nós construímos uma sociedade pós-moderna que se sustentou muito num trinômio que se fala em trabalhar para ter dinheiro para poder consumir. Consumir tudo aquilo que a sociedade oferece de novo. Não é consumir de história, de passado, de resgate, de tradição, mas é consumir de tecnologia, de novidade. Então, nós vamos criando elementos que cada vez mais nos fazem correr atrás da máquina para nós podermos sustentar. E, diante disso, obviamente, que nós vamos criando um grupo de excluídos, porque nem todos podem ter. Então, alguns vão ficando à margem. E para tranquilizar... Para que alguns tenham, os outros têm que não ter. Tem que não ter, porque senão as pessoas não têm. Quer dizer, aquele ditado, ontem mesmo eu ouvi uma palestra do professor Sérgio Cortella, e ele dizia assim, que os romanos diziam assim, olha, tenha cuidado, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. E realmente o último dia pode ser hoje. Então eu tenho que viver como se fosse hoje. Então, quer dizer, se eu não tivesse essa sensação de que para alguns não tem o último dia, eu não saberia que eu um dia terei o último dia. Só que o grande problema diante desta discussão toda, me parece, é que está cravado assim, nós como sociedade que criamos essas desigualdades, nós centramos os problemas e condenamos as pessoas e não os fatos. O Instituto Alana, ele produziu uma campanha que é justamente para o não consumo, mas que fala seriamente sobre a violência. Você confere agora. Convencer uma criança de que ela precisa de produtos caros para ser aceita na sociedade é um crime. Isso gera revolta e conduz à delinquência. Ninguém deve depender de objetos de consumo para ser o que é. A questão da violência exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Prof. Gisele, e essas desigualdades, como a gente viu até no material ali, da questão do ter e não o ser, né? Olha, enquanto eu estava assistindo, estava me lembrando de um cliente de anos atrás. A mãe chegou e me dizia... A mãe me dizia, o guri estava no ônibus, e o guri estava sem emprego, e o guri via as meninas com a mochila nas costas, e o guri não resistiu, colocando a responsabilidade toda nas meninas que estavam com a mochila nas costas. Aquilo foi o que me chamou a primeira atenção. Aí depois eu fui ver, o guri tinha 30 anos de idade. Mas na conversa com ele, o que mais me chamou a atenção foi que ele me disse assim, eu precisava de um tênis Mizuno. Quando eu fui perguntar o motivo do roubo, porque aí com força, com violência, ele retirou aquela mochila, eu precisava de um tênis Mizuno. Nós invertemos aqui a prioridade, o que é essencial do que é necessário. Preciso. Eu preciso, se tornou essencial coisas que não são essenciais. Sim. E aquilo que é necessidade passou para um segundo plano que na realidade não faz mais parte da composição da essência humana. Sim. Eu quero saber de ti, o teu nome completo. Meu nome é Raul Cassini. Raul, você concorda? Você acha que a sociedade realmente ela cobra, ela exige que você tenha aquele tênis ou aquela roupa? Eu concordo, tenho que concordar com tudo que foi falado. Eu concordo também com a matéria que foi passada, que a desigualdade social ela é uma das maiores coisas que geram a violência, né? E é preciso também que, para responder essa questão, a gente fale aquela famosa frase, educação vem de casa, né? Porque uma boa estrutura familiar, ela pode, mesmo que as pessoas não tenham condições para pagar o melhor tênis, como exemplo, ela pode ocasionar de o jovem se desenvolver com uma maturidade muito boa e ter condições para dar para os seus filhos o que ele não teve na infância. Caxias do Sul é considerada e é uma das cidades onde o PIB é mais alto, existem empresas muito grandes nacionalmente e multinacionais em Caxias. Então, isso traz uma população
muito grande para cá. As pessoas olham Caxias do Sul e vários programas, inclusive de televisão, foram feitos dizendo que aqui é magnífico, que tem muito emprego, é o Eldorado. E aí as pessoas vêm. Então, todo santo dia estão chegando pessoas, famílias em Caxias do Sul. Só que essas famílias, elas vêm sem condições de preparo, não estão preparadas, não têm estudo, não têm formação. Ou seja, existe sim um mercado de trabalho, principalmente metalúrgico, em Caxias do Sul, e essas pessoas vêm pensando nisso, que vão chegar aqui e vão se empregar. E chega e, na verdade, não consegue se recolocar. A gente estava falando da questão da desigualdade, tem a questão do preconceito. Você acha que o preconceito gera violência? Eu acho que sim. Só diz o teu nome, desculpa. Meu nome é Maurício Moraes Ferreira. Eu acho que o preconceito gera, sim, violência, porque, por exemplo, quando a gente está andando na rua e a gente cruza, às vezes, por um grupo de pessoas negras ou, não sei, que a gente acha que são inferiores a gente procura desviar. E essas pessoas, elas também sentem que a gente está desviando delas e, às vezes, elas podem olhar a gente de um jeito estranho e até resolver, sei lá, assaltar a gente ou já ficar perseguindo a gente. O teu nome? Meu nome é Roberta e eu acredito, sim, que isso pode existir e que esses exemplos que o Maurício falou causa até uma revolta das pessoas, porque às vezes elas são normais como nós, têm as mesmas condições, somos todos iguais. E eu acredito que isso acaba gerando uma revolta e pode gerar em diversos tipos de violência, inclusive verbalmente. Tá, ok. Muito obrigada. Nós estamos com uma ligação, o seu Jorge de Nova Petrópolis. Tudo bem, seu Jorge? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E aí, o que o senhor pensa a respeito da violência aqui na sociedade, né? Justamente, a violência tem um complemento na desigualdade de classes sociais. Mas também eu acho que é um despreparo familiar com a relação pai, mãe e filhos. Eu acho que tem pais que ainda acreditam que a educação do filho ela é comprada numa escola. Eu sou totalmente contrário, que na escola você tem o conhecimento. E a educação é em casa, quando senta na mesa para fazer as refeições. Você aproveita e faz a educação do seu filho. Tá certo. Muito obrigada, Jorge, pela participação. Jorge, outro Jorge aqui no programa, né? Jorge, o que o Jorge estava falando da questão até da base familiar, você concorda, é assim mesmo? Sem dúvida, a família interfere muito no processo formativo do indivíduo. Embora nós tenhamos hoje várias composições de família, vários tipos de família, mas não deixa de ser família. Eu costumo dizer que pode existir ex-esposa e ex-marido, mas nunca existe ex-filho. Então, há sempre um compromisso de quem optou por ser pai ou mãe em cuidar daquele fruto que veio ao mundo. E em termos de direito penal, as maiores penas para os crimes praticados com essa violência que a gente vê na rua. Proporcionalmente, uma pessoa que mata outra é muito menos danosa à sociedade do que alguém que desvia a verba de um hospital, de uma escola. Com certeza. Então, quantas pessoas morrem e outras consequências porque alguém X desviou a verba daqueles açudes do Nordeste? Desculpa, mas eu discordo absolutamente, eu não concordo contigo por um motivo muito simples. Nós estamos esquecendo que o pai não está cumprindo o seu papel, a mãe não está cumprindo o seu papel, essa sociedade que quer que sejamos eternamente jovens e belos, ela transforma pais e mães em amiguinhos dos filhos que vão para as boates passear e mãe namorando filho, amigo de filho, pai namorando amiga de filho, porque todos são jovens, felizes e adolescentes, não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem autoridade, a criança não sabe mais o limite porque ela não ouve não, tá? Ok, concordo com tudo isso. Só que nós temos que lembrar que o ensino, por força da estrutura de sociedade que nós temos, o ensino ele foi entregue à indústria. Na realidade, quando alguém não faz o papel, outra assume o papel. Sim. E no assumir o papel, aí nós temos, por exemplo, a questão do narcotráfico, por exemplo, que é uma coisa muito presente e que tem tomado conta da população. Alguém vai apadrinhar estas pessoas, alguém vai dar a elas aquilo que faltou, seja na família ou seja na escola. E aí são empurrados para mais violência. Tá certo. É isso aí. E aqui, você também
concorda que a família tem um papel fundamental? Eu concordo, porque eu acho que os nossos pais, para nós, servem como exemplos. Então, se a gente sabe que eles não fariam qualquer tipo de violência e nos ensinam a não fazer, a gente não faria de modo algum. Tá, ok. E deixa eu ver, tu já falou, né? Vamos ver quem é que não falou aqui. Ele não falou. E você? Oi, meu nome é Luiz Fernando. Eu também acredito que os pais influenciam muito, porque os primeiros amigos que a gente tem são os pais. Então, as primeiras influências que a gente vai ter são os pais. E outra coisa que influencia muito é o consumismo, a propaganda, o querer mais, sempre querer mais. Tu sair digamos, da sua paz interior por causa da rivalidade também, por causa que alguém quer tentar ser melhor que tu. Então, tu se sente querendo ser melhor que alguém. Assim, tu vai olhar a roupa que ele está vestindo e vai querer ser igual. Ou melhor, quem não tem, vai tentar buscar. O jeito mais fácil seria a violência, alguma coisa assim. Ok, muito obrigada. Tem toda a questão da realidade que o indivíduo também vive, né? E até eu quero conversar contigo, Jorge, que a gente trouxe até uma frase do Eduardo Marinho, que ele diz que ninguém nasce bandido. E o Nelson Mandela diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. É assim mesmo, ninguém nasce bandido de fato, né? Existe uma linha muito tênue que separa o amor, o ódio, a violência da não violência. Na realidade, tem uma lenda que nós comentávamos antes, né, que cada um de nós carrega dentro de si a potencialidade para o bem e para o mal. Agora, eu trago uma hereditariedade, eu trago uma personalidade, mas também eu trago e carrego um meio. Conforme eu vou alimentando, conforme eu vou sendo alimentado, eu vou reproduzindo. A gente tem uma preocupação enorme com o direito penal. Ele não veio como última solução. Ele se utiliza de outros ramos, direito, sociologia, psicologia, o que puder resolver de outro jeito bem, o que não dá vem para o direito penal. Tem um autor gaúcho, fantástico, chama Jorge Trindade. Ele trabalha a questão do adolescente e da criança infratora. E ele focaliza na questão do limite. Basicamente, ele diz o seguinte: todos nós precisamos de limite. Justiça restaurativa é o que tem de mais moderno, é o que está funcionando em termos de criança e adolescente. E que seria? O que eles fazem? Além desse limite, e aqui a gente tem o Dr. Leoberto, que é o juiz da vara da infância, que ele é adepto, ele é um dos incentivadores desse projeto. Então, o que eles fazem? Além do limite que é preciso ter com esse adolescente, essa criança que praticou um ato infracional, ele também reaproxima, ele faz projetos para definitivamente ressocializar essa pessoa. Então, olha, o sujeito praticou um homicídio horroroso, ele colocou fogo e mendigo. Trabalhando com psicologia, com família de vítima, ele consegue recolocar essa pessoa no mercado. Aí nós entramos numa outra questão. Então tá, a gente prepara essa pessoa, a gente coloca ela junto com a vítima para ela sentir o que sente uma pessoa que tem a bicicleta levada. Qual é o meu sentimento quando alguém leva a minha bolsa? A pessoa que levou a minha bolsa, ele tem que sentar comigo e ouvir de mim. Quanto que eu trabalhei para eu ter aquilo? E ainda o buraco é mais embaixo, porque se no momento em que a gente estrutura a sociedade de tal forma que pelo menos uma grande parte ou parte dessas pessoas não cheguem no crime, nós não precisamos ressocializar. Sim, porque no momento em que tu socializaste, tu não vai precisar ressocializar. Essas pessoas, elas foram recusadas, elas foram rejeitadas, não é verdade? Então, eu acho que a base de tudo é a educação, é um projeto, é um Estado que pense no cidadão, na autonomia, na força. Claro que ele vai ser, e aí é que mora o perigo, que é a questão da disputa de poder. Ele vai ser um cidadão mais crítico, mais exigente, que vai cobrar mais, que talvez não se deixe explorar de forma tão vil quanto deixa hoje, enquanto ele pensa no consumo. Nós estamos na superfície, né? Se ele começa a olhar o que tem por baixo, e não só para a ponta do iceberg, ele vai ter um outro comportamento. Então, nós vamos ter uma outra sociedade. Mas aí volta a questão da disputa do poder. Interessa a muitos que isso permaneça como está, não é verdade? Vamos ver se os nossos alunos aqui, eles são críticos também. A questão, responde para mim.
qual seria uma das soluções para a violência? Eu parto do princípio que a educação vem de casa, que nem já foi falado. Então, eu acho que tem que começar em casa com os pais dando exemplo. Como uma criança, um adolescente que sofre abusos ou agressões em casa vai chegar na escola e respeitar os colegas? Para ele aquilo é normal, então ele acha que aquilo que ele pratica, que ele sofre em casa, ele vai poder praticar na escola, e não é bem assim que funciona. Então, eu acho que ela deve ser bem educada em casa para poder praticar aquilo no meio social. Tá certo. Pode passar para tua colega. Eu acredito que como violência gera violência, amor também gera amor. Então, só complementando o que ela falou, que é importante o acolhimento, tanto de uma pessoa antes de ter praticado alguma violência, tanto depois. Porque como amor gera amor, se a gente der uma chance, se a gente acolher essa pessoa, ela se sinta inserido e não volte a praticar novamente. Tá certo, é bem o que o Nelson Mandela falou, né? Do ódio, ninguém nasce odiando. Mais um colega, diga aí para mim. Eu acredito também que as pessoas estão olhando muito o problema depois que já acontece, ou seja, melhorar as prisões, melhorar essas coisas assim, só que não adianta melhorar, porque para melhorar vai ter que ter. Então tem que melhorar antes, para não precisar de prisões. Se não precisar, não tem que melhorar. Então melhorar na educação, melhorar na harmonia entre as pessoas, que tem que haver mais aceitação um com o outro, que acho que isso vai ajudar bastante. Tá, ok. E pode passar para o teu colega. Eu me colocar no lugar do outro e entender a realidade do outro também é uma maneira de combater essa discriminação que vai no... Porque é tudo um ciclo, né? Uma rede. Tu discrimina e aquela pessoa se revolta e depois, quem sabe, a pessoa vai te assaltar na rua. Tu acha que se colocar no lugar do outro é uma maneira de combater a violência? Com certeza, né? Porque a pessoa, ela está vendo por fora do que o outro indivíduo está passando. Só que isso gera um preconceito, que é também outra forma de violência, que eu acredito que já foi colocado aqui, né? E, assim, já foi colocado também que o indivíduo, acredita-se que o indivíduo nasce com um lado do bem e outro do mal, né? Eu acredito que ele não nasce com nenhuma das duas características. Ele nasce muito vulnerável a adquirir novas qualidades e características. Então, isso depende muito do meio em que ele está vivendo. Não só da educação que recebe dos pais, assim como as suas companhias, com quem ele anda, no ambiente que ele vive. Ok, muito obrigada. Infelizmente, o programa já está encerrando, o tema é bom, a gente fica debatendo e, quando vê, passa rápido. Eu agradeço toda a participação dos alunos que estiveram aqui, que foram bastante críticos e participaram junto com a gente. Professora Branca, do jornalismo, a prof. Gisele, o professor Jorge, muito obrigada por ajudar a aprofundar esse tema. A gente teria que ter mais horas para falar sobre violência, né? E você que esteve conosco aí, participando com a gente, tanto nas redes sociais quanto no telefone, muito obrigada. E vale a pena a gente ficar refletindo sobre a violência, não julgar tanto e tentar entender a realidade do outro. Muito obrigada, a gente se vê numa próxima.